E nessa segunda parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês o mapa da Espanha, né? Como vocês podem observar. Deixa eu focar aqui para ver se dá para ter uma imagem melhor. A Espanha ela é dividida em 6 comunidades autônomas e 2 cidades autônomas, né? Tem as comunidades, as 16 e as 2 cidades autônomas, que é Ceuta e Melilla. Vocês observem nesse mapa que tem a divisão das comunidades em suas respectivas capitais, né? Destacado em negrito. O que é negrito é a capital. E eu vou apontar aqui. Aqui é o mar Mediterrâneo, que banha essa parte norte da Espanha. Ela faz fronteira com a França. E aí, todo esse litoral aqui, ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Vejam bem que ela tem, assim, é um dos países que tem maior costa litorânea do mundo em relação ao tamanho do país, né? Na proporção que é o país. E aí vocês vão observar aqui que cada uma dessas comunidades existe a sua capital. A Melilla e Ceuta, elas ficam localizadas já nessa parte aqui da África, mas é pertencente à Espanha, né? Bem como as Ilhas Canárias também pertencem à Espanha. Vocês agora visualizaram bem o mapa, e aí eu vou pegar alguns detalhes, né? As principais cidades são Madrid, Barcelona, Sevilha e Valência, sendo que a capital é Madrid, a capital da Espanha. Faz fronteiras com Portugal, com França, Andorra, Marrocos e Reino Unido, através do território ultramarino do Gibraltar, né? A bandeira da Espanha, como vocês veem, ela tem 2 cores, o amarelo e o vermelho, e tem o brasão da monarquia real. Observem que essa faixa horizontal amarela central também se encontra o escudo monárquico, né? Que traz o lema Plus Ultra, que é mais além, que significa. E vamos lá, na política da Espanha, no século XX, foi bastante conturbado porque um grupo de opositores destituiu a monarquia e proclamou a Segunda República em 1931. Porém, 5 anos mais tarde, o exército, liderado pelo general Francisco Franco, declara guerra a este governo. E aí segue-se uma guerra civil, né, por 3 anos, com a vitória dos nacionalistas. O general Franco instala uma ditadura nacionalista com características do fascismo, tais quais censura, banimento dos partidos políticos e onde não existem eleições para chefe de Estado no governo, né? O que hoje já tem eleições. O sistema da Espanha é monárquico, parlamentarista. Então, existe o rei, que é o chefe de Estado, e existe o primeiro-ministro, que é aquele representado, votado através de eleições populares, democráticas, para ficar no cargo de primeiro-ministro. Temos também, pessoal, essa característica que é importante, é que na monarquia ele é passado sempre para a descendência. Ele é sempre ocupado para os filhos, ou então a linha mais próxima do rei. E o rei ocupa o trono durante toda a sua vida e depois é que repassa para um dos filhos ocuparem, né, o reinado. E vemos aqui, Franco só deixaria o poder ao falecer e indicou para sucessor, então, Príncipe Juan Carlos, em 1938. Este restaurou a democracia e a monarquia constitucional no país e reinou com o nome de Juan Carlos I, de 1975 a 2014. Devido ao problema de saúde e com um dos genros enfrentando acusações de lavagem e desvio de dinheiro,
O rei Juan Carlos I abdica em favor do seu filho, o herdeiro Felipe. Então, Felipe hoje é o rei da Espanha desde 2014. O separatismo na Espanha, eu não vou falar bem detalhado, mas eu quero que vocês vejam bem essa ilustração, porque a gente fala um pouco do idioma como nós vimos em uma das aulas anteriormente, né? A Espanha, o idioma oficial é o espanhol tradicional e tem o galego, o basco, Catalunha e Valenciano, que são os idiomas oficiais da Espanha. E aqui, por essa ilustração, você percebe, né, onde fica localizado esses países onde tem maior predominância do idioma cooficial, né? A Galícia, o País Basco, a Catalunha e Valência, ela não está ilustrada aqui, mas ela fica nessa região aqui, certo? Aqui é falando sobre cada uma delas, né? Que da Catalunha, que foi incorporada à coroa de Castela com derrota militar em 1714. Desde então, os catalães procuram obter mais autonomia em relação ao governo central. Já em 2017 foi realizado um referendo à Catalunha com o fim de proclamá-lo uma república independente. Apesar do resultado favorável, os dirigentes adiaram a separação efetiva do país por um tempo determinado. Já no País Basco, ou Vasco, também é uma região que pede a separação da Espanha. Nos anos 70, um grupo de pessoas que lutava pela independência formou um grupo terrorista que se chamava ETA, com o fim de realizar atentados como forma de pressionar o governo espanhol para realmente separar essa região do restante da Espanha e ser independente. Suas vítimas preferenciais eram os membros da Guarda Civil, militares, lideranças civis e cidadãos que estavam contra a ETA, né? No caso, os do governo. O grupo anunciou seu fim em 2018, então foi há pouquíssimo tempo. Sobre a Galícia, a gente tem um movimento separatista galego, é menos conhecido internacionalmente, mas existe desde a década de 80 como uma força política. Atualmente, o nacionalismo galego é fragmentado em vários partidos políticos, dos quais se destaca o Bloco Nacionalista Galego. Além da independência territorial, esse movimento reivindica o mesmo status entre os idiomas galego e castelhano, fim de certos impostos nacionais e mais autonomia para decidir políticas educativas e sanitárias. Sobre a economia da Espanha, ela tem um crescimento considerável no final dos anos 80, com a liberalização econômica e a entrada do país na comunidade europeia. Por isso, a Espanha era considerada uma das promissoras nações da União Europeia e grandes obras de infraestrutura foram feitas, como ferrovias e aeroportos, melhorando consideravelmente a comunicação entre as zonas. O país hoje exporta automóveis, peças automecânicas, frutas e legumes, azeite de oliva e medicamentos. Da mesma forma, o turismo é uma das principais fontes da receita espanhola. Nessa imagem vocês podem observar pontos turísticos da Espanha que representam 11,2% do PIB espanhol, segundo dados de 2015, no Instituto Nacional de Estatística. Em 2017, o país bateu o recorde de visitas turísticas, atraindo 81,8 milhões de visitantes. Então, hoje o país, né, a Espanha, é o segundo mais visitado, né, é um dos países extremamente antigo da Europa e é o segundo maior país da Europa. O primeiro é a França, um país extremamente antigo e cheio de tradições. Como eu disse a vocês, as regiões costeiras, como Catalunha, as Ilhas Canárias, as Ilhas Baleares, são as que mais recebem turistas, especialmente da Alemanha e também do Reino Unido. E aí, pessoal,
Essa monarquia constitucional que tem na Espanha, ela é uma monarquia parlamentar. É uma forma de governo na qual o rei é o chefe de Estado de forma hereditária ou eletiva, mas seus poderes são limitados pela Constituição. Por que pela Constituição? Por ser um sistema monarquia parlamentar, então também tem o primeiro-ministro, que também vai estar ali governando o país. Né? Como eu disse antes, o chefe de Estado é o rei, mas existe o primeiro-ministro, que é essa autoridade que também vai estar nesse governo do país. Enquanto na monarquia absolutista o rei não tinha que prestar conta ao parlamento, na monarquia constitucional o rei é o chefe de Estado, porém suas funções estão descritas na Constituição. Então, tem lá na Constituição deles o que o rei tem direito, né, de governar e o que ele não pode interferir. Por sua vez, o ministro é o responsável por chefiar o governo, também de acordo com a Constituição. Então, aí fica bem claro que existe essa parte que faz com que a monarquia não seja absolutista. E os países que eles acabaram... Os países não, desculpa. E aí, pessoal, a Espanha, que foi uma das maiores potências coloniais entre os séculos XV e XIX, fato que promoveu essa difusão do idioma espanhol por diferentes nações no mundo, né? Através das navegações eles tiveram muito acesso e por isso se difundiu tanto o idioma. Hoje, como vocês sabem, são 21 países que se falam oficialmente a língua espanhola. Como eu disse antes, ela é localizada na Península Ibérica e a Espanha, ela tem aquela parte que eu mostrei para vocês, que ficam as ilhas Canárias, fica também Melilla,